O goleiro Bruno do Flamengo e o amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, vão passar a noite na Delegacia de Homicídios do Rio, onde prestaram depoimento. A previsão é que os dois embarquem para Belo Horizonte no início da manhã desta quinta. As informações com a repórter Mariana Grossi. O goleiro Bruno e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, devem mesmo passar a noite aqui na Divisão de Homicídios na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Nesta quinta-feira, uma equipe do Instituto Médico Legal deve vir à delegacia para examinar os dois. É um procedimento de rotina em caso de prisão. Um avião de pequeno porte da Polícia Civil está na pista do aeroporto Santos Dumont. Esse avião levaria os dois para Belo Horizonte, mas as operações do aeroporto já se encerraram às 11 da noite. Portanto, mais um indício de que os dois devem mesmo passar a noite aqui no Rio de Janeiro. Bruno e Macarrão chegaram aqui à divisão de homicídios por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira. Durante o depoimento de Bruno, a polícia informou que ele teria assinado um termo em que só falaria em juízo. O advogado de Bruno, Michel Assef Filho, saiu informando que durante o depoimento Bruno teria respondido algumas perguntas, mas a polícia não confirma essa informação. E a polícia também ainda não divulgou se Bruno e Macarrão vão mesmo amanhã, nesta quinta-feira, para Belo Horizonte, ou se o menor, o adolescente que apresentou uma versão do caso, virá ao Rio de Janeiro, porque a ideia é que os três se encontrem para que haja um confronto de versões. Do Rio de Janeiro, Mariana Grossi para a Globo News. Bruno teve a prisão temporária decretada pela Justiça de manhã e se entregou no fim da tarde. O amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, se entregou junto com ele e também deve depor sobre o desaparecimento da ex-amante do goleiro Elisa Samúdio. Bruno e Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, tiveram a prisão temporária decretada hoje de manhã e estavam foragidos. Essas imagens, feitas por uma equipe do Jornal Extra do Rio de Janeiro, mostram um goleiro chegando a Polinter. Ele e o amigo se entregaram à polícia por volta de 5 horas da tarde. Chegaram de carro, acompanhados de advogados. Foi registrado também um momento em que os dois estavam dentro da sala do delegado. Bruno, de casaco preto, está no canto da sala e Macarrão, de camisa laranja, de costas para a câmera. Na Polinter, os dois passaram pelos primeiros procedimentos legais. Por que você resolveu se entregar? O goleiro Bruno saindo agora, são 15 para 7. Por que você resolveu se entregar? Quase 2 horas depois, eles saíram no carro da polícia em direção à divisão de homicídios na Barra da Tijuca, zona oeste, para prestarem depoimento. A polícia ficou de plantão no condomínio de Bruno durante a madrugada. Às 8 horas da manhã, os agentes entraram na casa, vasculharam os cômodos, mas o jogador não estava lá. Mais tarde, eles descobriram que o goleiro deixou o condomínio ontem à tarde. Logo depois que a polícia saiu da casa com um adolescente de 17 anos que confessou ter participado do sequestro de Elisa Samúdio. Durante o dia, 15 equipes da Divisão de Homicídios do Rio e investigadores de Minas Gerais foram checar 10 denúncias anônimas no Rio e em São Gonçalo, na região metropolitana. Endereços onde Bruno e o amigo dele, Luiz Henrique Romão, poderiam estar. A polícia também fez a perícia no carro de Cleiton, amigo de Bruno. Ele foi citado, pelo menor de idade, de envolvimento no desaparecimento de Elisa. O carro foi liberado no fim da manhã. Durante a tarde, o delegado Felipe Ettore conversou com a imprensa. Disse que aqui no Rio de Janeiro está sendo investigado apenas o sequestro de Elisa Samúdio. Neste crime, Bruno seria o mandante e Macarrão e o garoto de 17 anos, os executores. Hoje, o que a gente tem? Indícios que houve esse crime de sequestro, dos quais quem teria sido o mandante? O Bruno, os executores, Macarrão e o menor. À tarde, agentes foram à casa de Daiane e à casa de um amigo de Bruno com mandados de busca e apreensão. Na Grande Belo Horizonte, policiais entraram na casa onde estaria o corpo de Elisa Samúdio. Os investigadores chegaram ao local orientados pelo adolescente de 17 anos que está envolvido no caso. Foram retirados do imóvel 10 cães da raça Rottweiler. A rua foi isolada. A casa fica perto da lagoa onde os bombeiros realizaram buscas no início da semana. Também nesta terça-feira saiu o laudo do exame que confirmou que o sangue encontrado no carro do goleiro Bruno era de Elisa Samúdio. Feitos na divisão de laboratórios, do laboratório de DNA, comprovou-se inicialmente que o sangue era sangue de natureza humana. E, posteriormente, comprovou-se
que o sangue pertencia a Elisa. Somos levados a concluir, por tudo que já foi investigado, que a Elisa está morta. Se nós conseguirmos achar o corpo, ótimo, maternidade direta. Se não conseguir, vai na indireta, os vestígios são bastantes. Reviravolta no caso Bruno foi provocada pelo depoimento dado nesta terça-feira à polícia do Rio pelo menor que contou os detalhes do sequestro e da morte de Elisa Samúdio. Os fatos relatados aos investigadores são estarrecedores. Em 4 folhas, o menor apreendido ontem na casa do goleiro Bruno conta sua versão dos fatos. Ele disse que foi convidado por Macarrão a levar Elisa Samúdio ao sítio do goleiro Bruno em Minas Gerais. Macarrão já tinha planejado tudo e mandou o adolescente se esconder no porta-malas do carro. Já com o carro em movimento, o menor, que estava na mala do veículo, pulou para o banco de trás com a arma em punho, rendendo Elisa e dizendo: "Perdeu, Elisa." Elisa conseguiu pegar a arma e atirou contra o menor, mas a arma estava sem munição. O adolescente recuperou a arma e deu 3 coronhadas na cabeça de Elisa. A viagem continuou até o sítio de Bruno. O rapaz dormiu em um quarto, Macarrão em outro, e Elisa, com o filho, dormiu em um terceiro quarto. Havia também uma empregada doméstica. No dia seguinte, Elisa não permaneceu trancada. Sérgio Rosa Salles, que chegou naquele dia, passou a vigiar Elisa. O menor disse que viu Sérgio entregar um telefone para que Elisa ligasse para uma amiga de São Paulo. Sérgio mandava dizer que estava tudo bem, que ela receberia dinheiro e apartamento em Belo Horizonte. Elisa foi ameaçada de morte caso não dissesse o combinado. No dia seguinte, Bruno chegou de táxi ao sítio, pois tinha viajado de avião para Belo Horizonte. O adolescente conta que ouviu Bruno dizer para Macarrão e Sérgio que era para eles resolverem o problema, que não queria problemas para o lado dele e que ele, Bruno, não saberia de nada. Macarrão e Sérgio disseram que não poderiam libertar Elisa, pois o problema seria ainda maior. Bruno disse então que já tinha acontecido M da primeira vez e não queria que o problema se repetisse com Elisa. O goleiro permaneceu no sítio por 2 horas e depois chamou um táxi para levá-lo até o aeroporto, pois queria voltar para o Rio no mesmo dia. No dia seguinte, o adolescente, Macarrão, Sérgio, Elisa e o filho dela entraram no carro de Bruno e seguiram rumo a Belo Horizonte. O adolescente contou que chegaram a um local que se parecia com um sítio. Foram recebidos por um homem alto, negro, chamado Neném. Vem então a parte mais forte do depoimento. Neném pegou Elisa, amarrou os braços dela com uma corda e deu uma gravata, sufocando-a. Neném pediu que todos deixassem o local. Sérgio carregava o filho de Elisa. Logo depois, Neném passou carregando um saco e seguiu em direção a um canil, onde havia 4 Rottweilers. O adolescente viu o momento em que Neném retirou a mão de Elisa e arremessou para os cães. O adolescente disse que os ossos de Elisa foram concretados no mesmo terreno em que ela foi morta. Ele inocentou a mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, de participação no assassinato de Elisa. Segundo o menor, Daiane foi ao sítio de Bruno depois do crime e soube apenas que o bebê de Elisa tinha sido deixado no local. O menor voltou para o Rio de Janeiro depois do assassinato e, desde então, estava escondido na casa de Bruno. O menor disse ainda que não falou com Bruno sobre o que aconteceu com Elisa, mas acredita que Macarrão tenha contado o desfecho do sequestro. Nesta quarta, foram presos na capital mineira outros 5 suspeitos de participação no desaparecimento de Elisa Samúdio. A mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, está detida no Departamento de Investigações, de onde saiu no início da noite para fazer exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O Emerson Marques, o Coxinha, é acusado de ajudar Daiane a esconder o filho de Elisa. Outro amigo do goleiro, Flávio Caetano Araújo, é suspeito de ter retirado o bebê do sítio do jogador. O administrador do sítio, Helenilson Vitor da Silva, também foi preso. E Sérgio Rosa Salles Camilo, primo de Bruno, foi apontado como cúmplice na morte de Elisa. A Justiça Mineira também pediu a apreensão do menor, que depois, nesta terça-feira, no Rio, e confirmou o sequestro e a morte de Elisa.